Uma mulher que jogou a pedra no carro do Paulo Sérgio e ela fez causar um derrame cerebral que ceifou a vida desse grande artista. O que foi que aconteceu com ela? Por onde ela anda? Quem é essa mulher? São perguntas que eu recebo todos os dias, que a gente veio falar um pouquinho sobre esse grande cantor que infelizmente partiu em 1980. Eu gostaria de saber de você uma canção que te marca desse grande artista. Não creio em mais nada. Ô música pai d'égua pra recordar. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. E aí? Me sinto no passo, o tempo todo à procura de... O maior sucesso dele é essa aqui, com certeza. Esta é Ó. a última canção que eu faço pra você. Composição de Carlos Roberto. Eu tava navegando aí pela internet, nas redes sociais, eu encontrei um cantor e compositor, mas ele não mora aqui, ele mora nos Estados Unidos, chamado Carlos Roberto. Será que é o mesmo da última canção? Eu confesso pra vocês que a imagem dele é bem semelhante à do Carlos Roberto, porque o Carlos Roberto gravou um disco, inclusive fez uma música em homenagem ao Paulo Sérgio. Carlos Roberto, que é o compositor da última canção. Escuta. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Essa música estourou no Brasil todo e até fora do país. Na América Latina, essa música é muito conhecida. Ele lançou essa música em 1968, o primeiro sucesso dele. E aí o Roberto Carlos lançou também o disco O Inimitável, porque a voz do Paulo Sérgio tem uma semelhança com a do Roberto Carlos. E aí o Roberto pensava que ele estava imitando ele e aí gravou esse disco, O Inimitável, em 1968. E eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem sobre a homenagem, né, que eu fiz sobre o Paulo Sérgio. Assista aí. Esta é a última canção. Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio, nasceu no dia 10 de março de 1944, na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo. Vou contar na cidade em que eu nasci. O cantor Roberto Carlos também é capixaba, né? Roberto Carlos é capixaba. Paulo Sérgio se foi muito cedo, né, gente? Se foi muito cedo, muito jovem. e compositor capixaba iniciou sua carreira em 1968, no Rio de Janeiro, lançando compacto com sucesso A Última Canção. Esta é a última canção. O disco obteve sucesso imediato e vendeu 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete num fenômeno de vendas. A despeito da curta carreira, Paulo Sérgio lançou 13 discos e algumas coletâneas, obtendo uma vendagem superior a 10 milhões de cópias. Vendeu muitos discos. Naquela época, era muito difícil vender discos. Esse disco aí vendeu muito, pela gravadora Caravelle. Esse disco aí tem muitas músicas boas, inclusive A Última Canção. É uma música linda, é uma música show de bola que o povo gosta muito. Os fãs, né? Principalmente. Em apenas 13 anos de carreira, Paulo Sérgio foi um cantor que nunca conheceu fracasso e não teve fase de decadência. Amor tem que ser amor. Primeiro filho do alfaiate. Essa música, Amor Tem Que Ser Amor, é composição do nosso querido amigo Cassiano Costa. Você acredita nisso? Cassiano Costa, de muitas músicas lindas, Agora é Tarde e muitas outras. Me esqueci. Ah, o Daniel Santos de Alagoas. Pensei que era o meu filho. Meu filho usa esse perfil aí. O sobrenome. O sobrenome dele também é Santos. Alô, Daniel. Aquele abraço pra você, Daniel. Abraço pra você. Deus te abençoe. Então, composição do Cassiano Costa, inclusive, gravei um vídeo pra ele. Tá aqui no canal, é só você assistir. Cassiano Costa. Grande cantor e compositor. Hoje ele é pastor. Vamos lá. Carlos Beatti e Dilda Paula de Macedo, Paulo Sérgio, se não tivesse manifestado desde cedo o intento de se tornar músico profissional, talvez teria se realizado como alfaiate. Haja vista que aos 10 anos frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal, Alegre, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio participou ao fim do espetáculo de um mini curso de calouros. Foi escolhido o melhor
dentre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial. Verdade. Naquela época ele tava despontando. Já tinha talento, né, gente? Ele já tinha talento naquela época. Tanto é que ele explodiu. Ganhou muito dinheiro, ganhou. Mas aí o dinheiro não é tudo. Esqueceu da saúde e aí você já sabe. Em todas as festinhas da Pequena Alegre. Ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudou em meados dos anos 50, a trajetória do menino Paulo ganhou uma nova conotação. O Fernando Alves, meu caro, sei muito do Paulo Sérgio. Até onde ele morava. A última moradia dele em... Onde é? Peraí. Deixa eu ver aqui o que foi que o Fernando escreveu. Peraí, Fernando. Deixa eu ler o comentário do Fernando. Meu caro, sei muito sobre o Paulo Sérgio. Sei até onde ele morava. A última moradia dele em Linda Chácara, no Valo Velho, bairro da Zona Sul de São Paulo. Escreveu certo, é isso? Valo Velho? Pois é, bacana. Bacana que você teve a oportunidade de conhecer ele. Que bom que você teve a oportunidade de conhecer ele. Paulo Sérgio, grande artista. Vamos lá, da sequência. Foi um grande Toma-te. amor, mas foram tantas brigas. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja, no bairro de Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos, chamada Casas Rei da Voz. Como mano, tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Os anos 60 sacudiu a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair Taumaturgo, o mais badalado entre os jovens do Rio. Posteriormente, passaria ainda por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto. Rossini Pinto, grande artista, tá aí ele. Também contei a história dele, tá aqui no canal, é só você ir lá pesquisar a história do Rossini Pinto. Grande artista, letrista, dono de muitas versões, principalmente dos Fíveres. Mano. Valo Velho, Fernando Alves, foi lá a última moradia do Paulo Sérgio. Fernando tá me dizendo aqui, o Fernando Alves. Valeu, Fernando. Valeu, meu irmão. Onde muitos outros ídolos iriam se apresentar. Em 1966, no filme Na Onda do Iê Iê Iê, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha. É verdade, é verdade. O Chacrinha também ajudou muitas pessoas, muitas pessoas. O Chacrinha, grande apresentador, ele dava muitas oportunidades a muitos cantores, a muitos artistas. Você que viveu essa época aí, deixa aqui nos comentários. Você gostava do Chacrinha? Ou você preferia o Bolinha, Flávio Cavalcante, e outros? Barros de Alencar. Quem era teu apresentador preferido? Silvio Santos, né? Tinha o mestre, o melhor de todos. Mas tinha Chacrinha, Bolinha, Barros de Alencar. Coloque aí nos comentários que eu não vou lembrar todos aqui. Muita gente fala assim, ei, como é que tu sabe? Tu não viveu essa época? Pois é, mas eu pesquiso muito. Eu gosto muito de histórias. Então eu pesquiso muito, tá bom? Eu pesquiso muito. Bora dar sequência à homenagem para Paulo Sérgio, a voz inigualável, cantando a canção Sentimental Demais. Sentimental eu sou. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu. Olha aí, Paulo Sérgio e o Silvio Santos. Esse outro eu não sei quem é não. Confesso pra vocês, não sou dessa época, mas eu não conheço essa outra pessoa aí. Tá aí o Silvio Santos bem aqui, ó. Silvio Santos, de um terno, sempre foi elegante. E o Paulo Sérgio também sempre foi elegante, né? Se vestia bem. Se você parar pra pesquisar, ver as capas dos vinis, você vai ver que o Paulo Sérgio sempre se vestiu bem. Sempre. Isso aí é a imagem do Paulo Sérgio, né? É uma imagem que faz alusão a um índio. Mas é o rosto dele, tá aqui, ó. Na verdade, eu acho que esse cara é um artista, é um pintor, sei lá. Eu acredito. Quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelli, do empresário Renato Caetani, Paulo então prontificou-se a acompanhar um amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Olha só, ele foi acompanhar um amigo, só que o amigo não se destacou tanto, não teve sorte, não se destacou. Aí o Paulo Sérgio lá mostrou, né? Sem querer, mostrou lá. E aí o cara gostou da voz dele e o resto é história, né? O resto você já sabe. Mano. São histórias que a gente conhece aí na internet. Essa música dele aqui, ó.
Essa música dele é linda. Essa música do Paulo Sérgio aqui, ó. É linda, 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 linda. A distância ingrata que está nos separando Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. é tão longa, meu bem, que eu não estou suportando. O nome dessa música é A Distância... Ah, mano. É A Distância Ingrata. O nome dessa música é Distância Ingrata. Paulo Sérgio. A Distância Ingrata, Distância Ingrata. Perdão, pessoal. Ah, meu compadre, é isso. É ao vivo... Dá em nada. Bora lá, bora voltar para a homenagem ao Paulo Sérgio. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens, e que era responsável por descobrir novos talentos para Caravelli, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir suas composições. Álvaro assegurou a Renato Caetani que Paulo Sérgio seria sucesso absoluto, e assim, um contrato foi prontamente assinado. Mas o sucesso veio mesmo antes de gravar. Álvaro o levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade, na TV Excelsior, e o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar Benzinho, Verdade. que ainda nem havia sido gravada. Paulo Benzinho. Primeiro sucesso dele, na verdade. É o primeiro sucesso do Paulo Sérgio. É o primeiro sucesso dele. Não sei se você concorda comigo. Sérgio tornou-se muito amigo de Álvaro, a quem pedia conselhos sobre os mais diversos assuntos, até mesmo sobre a compra de seus 2 primeiros carrões, um Mustang e um Cadillac presidencial. Na época, o motorista de Paulo Sérgio era Tony D'Amito, o qual, tempos depois, também gravou um disco. Pessoal, o Tony D'Amito, cantor mineiro, eu contei a história dele também aqui, tá bom? Eu contei, é só você pesquisar a história de Tony D'Amito. Eu contei a história de Tony D'Amito. Ele foi motorista do Paulo Sérgio. Olha aí o Paulo Sérgio no estúdio. Eu acredito que ele esteja gravando, botando voz em alguma música. Andrade Viana, meu nome é Edson Costa, sou muito fã de Paulo Sérgio, sou de Teixeira de Freitas, Bahia, um abraço. Paulo Pandeiro, escutava mais a música Índia, dos Cabelos, a Saudade. Essa música é show de bola, essa música é firme, essa música é top. Vamos lá, bora dar sequência à história do Paulo Sérgio, com a ajuda de Paulo Sérgio e Álvaro. Eu me lembro aquele Toma-te! Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples, que continha as músicas Benzinho e Largatinha. Entretanto, a sua afirmação definitiva deu-se com o lançamento em 1968 do primeiro disco, denominado Paulo Sérgio Volume 1, que, alavancado pelo grande sucesso A Última Canção, vendeu mais de 300 mil cópias. Já cansei de viver iludido. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação de que ele era um imitador do cantor Roberto Carlos. É verdade. Eram os fãs, né? Eu acho que isso foi marketing. Eles estão juntos aí, ó. Olha o Roberto Carlos aí e o Paulo Sérgio. Os dois. Tá aqui. Aqui. Paulo Sérgio e Roberto Carlos. Aqui, ó. Parece, na sua opinião, deixa eu colocar uma música aqui do Paulo Sérgio. Será que parece? Parece. Roberto Carlos, vamos lá. Roberto Carlos, vamos lá. Bora ver se parece. Eu quero saber a tua opinião. Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários a tua opinião, se parece. A voz do Paulo Sérgio e a do Roberto Carlos. Vê se parecem. Escuta, Paulo Sérgio. A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior. Isso aí é Paulo Sérgio, tá? Paulo Sérgio, te liga. Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só. Agora eu vou colocar a do Roberto Carlos. Diz pra mim se parece. Diz. Você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Pessoal, parece, né? Parece sim. Parece bastante. Parece. Oh. Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim. Sofri, chorei tanto que nem sei. Égua, parece sim. Eu peguei as músicas daquela época, tá bom? Égua, parece. Dizem, não é eu que estou falando. Dizem que o Roberto Carlos ficou chateado por ver o Paulo Sérgio fazendo sucesso. E principalmente com a voz, com a semelhança da voz dele com a do Roberto Carlos. Dizem, não sei se é verdade isso aí. Então o ídolo da juventude, dada a semelhança do seu timbre vocal. Como contrapartida,
Naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum O Inimitável. Ainda em 1968, Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador e, em entrevista ao radialista Antônio Aguilar, admite ser fã de Roberto. Antônio Aguilar, grande radialista, grande comunicador também. Que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz, ser parecido com o de Roberto Carlos, era uma simples coincidência. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Esse aí é a entrevista com o Paulo Sérgio, tá? A entrevista com o Paulo Sérgio. Essa é uma entrevista que ele concedeu ao Antônio Aguilar. Admilson de Jesus Santos, sou muito fã dele. Um dos maiores cantores do Brasil, tinha todos os discos dele. Até os compactos que ele tinha, a coleção completa. Essa foto do LP volume 12 dele, um dos melhores. É Paulo Pandeiro. Fala, Paulo! Aquele abraço, deixa o like. Deixa o like na live aí. Bora dar sequência à homenagem a Paulo Sérgio. Vamos lá. Que só o tempo pode dizer. Mais uma foto do Paulo Sérgio e Silvio Santos. Eu acredito que essa foto é do programa Os Galãs Cantam e Dançam na TV, que era apresentado na época pelo Silvio Santos. Me corrija aí do outro lado se eu estiver enganado, tá? Mas eu acredito que essa foto foi batida lá, no programa Os Galãs Cantam e Dançam. Ia Paulo Sérgio, e Evaldo Braga, Vanderlei Cardoso, ia muitos artistas que eu não vou lembrar agora, mas ia muitos nomes lá. Tempo bom. Rapaz, eu não vivi esse tempo, mas eu pesquiso muito. Eu curto essas músicas, eu gosto. Eu viajo. Tem muita gente que gosta dessa canção aqui, ó. Tem muita gente que gosta dessa canção do Paulo Sérgio aqui, ó. Já teus cabelos nos ombros caídos, E aí? negros como a noite não tem lua. Alô, Índia! Ô, música pai d'égua! Ô, música linda! Índia! Teus lábios de rosas para mim sorrindo, Firme essa música. e a doce meiguice deste teu olhar. Bora dar sequência à história do Paulo Sérgio. Vamos lá. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, chegou a se apresentar com Roberto Carlos nos Galãs. Tá vendo? O Roberto Carlos não ia chamar ele, né? Concorrente direto pela juventude. Roberto Carlos não ia chamar ele. Pô, vou chamar meu concorrente aqui no meu programa. Aí, cara, não ia chamar, ele não ia chamar. Duvido Roberto Carlos chamar o Paulo Sérgio no programa Jovem Guarda. Não ia. E pouco tempo depois, o Paulo Sérgio lançou a última canção, em 1968. Se eu não estiver enganado, o programa Jovem Guarda foi extinto em 1969. Eu salvo engano. Eu acho que ficou 5 anos no ar, não, 4 anos no ar, eu acho. 5 ou 4. E era transmitido pela TV Record, naquela época. Não era pela Globo, era pela TV Record. Tá aqui, vamos lá. Pois Roberto, que na época não era contratado por nenhuma emissora, também era convidado de Silvio Santos. Do sucesso inicial, advieram propostas para que Paulo Sérgio ingressasse numa grande gravadora. Em 1972, este assinaria um vultoso contrato com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Por conta disso, mudasse definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria É Berveli a pronúncia. Na época eu gravei Beverly, eu não sabia a pronúncia, né? É um Y. O Heraldo Neto, um dos proprietários, na verdade, um dos proprietários da Beverly. Ele faleceu. Ele falou. Ele gostava muito do meu trabalho, né? Ele faleceu, acho que tem uns 2 anos que ele faleceu. Heraldo Neto, da gravadora Beverly. Ele me contou algumas histórias sobre o Paulo Sérgio. Me contou. Tudo 8 álbuns. Não sei se tem Toma, tio! No dia 4 de março de 1972,
Paulo Sérgio contraiu um matrimônio com Raquel Teles Eugênio de Macedo, a qual conheceria casualmente e sugestivamente num pequeno acidente de... Eu acho que a Raquel ainda é viva. Eu acredito que a Raquel ainda é viva. Eu acredito nisso. Mas ela deve estar bem idosa. Eu acho que já deve ter uns 80 anos. A mãe do Rodrigo. Trânsito. O casamento aconteceu secretamente, numa cerimônia simples, em Castilho, pequena cidade do interior de São Castilho. Paulo, em 23 de maio de 1974. Tá aí a Raquel, o Rodrigo, filho do Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio. Tá vendo como o Paulo Sérgio tinha estilo? Se vestia bem, se vestia muito bem ele. Filho de alfaiates, né? O cara conhecia coisa boa, roupa boa. Tá aí a Raquel, o Rodrigo e o Paulo Sérgio. Tá aí essa foto da década de 70. O Rodrigo teve uma vida bem dolorida. Ele faleceu, tá? O Rodrigo faleceu, filho do Paulo Sérgio. Vamos lá, bora dar sequência. Nascia Rodrigo, que mais tarde usaria artisticamente o codinome de Paulo Sérgio Júnior. Paulo Sérgio também é pai de Paula Mara de Macedo e Jaqueline. A Paula também já faleceu, tá? A Paula Mara faleceu, eu acredito que já deva ter uns 14 anos. A Paula faleceu. Lira de Macedo. Meu filho, Deus que... A Jaqueline, filha do Paulo Sérgio. Na verdade, a Jaqueline, dizem, né? Eu não sei a verdade. Mas assim, o Edson Vander me contou que o Paulo Sérgio é pai da Jaqueline. A Jaqueline tá viva, sobrinha do Edson Vander, filha da Marlene Cavalcante. E o Edson Vander, irmão da Marlene Cavalcante. Então eu não sei como é que é essa situação. Parece que ele tinha se separado da Raquel na época e teve um caso com a Marlene. Ele estava separado da Raquel na época. É o que contam, tá? Não sei se é verdade isso aí, mas é o Edson Vander, é a família contando. É isso. No dia 27 de julho de 1980, um domingo, Paulo Sérgio fez sua última apresentação na TV. Esta ocorreu no programa do apresentador Edson Cury, O Bolinha, na Rede Bandeirante de televisão, onde ele cantou 2 músicas do seu último trabalho, O Que Mais Você Quer de Mim e Coroação. Coroação, eu acho que essa música é composição do Dino Rossi. Eu vi muita gente comentando, né, sobre o casamento dele com a Raquel. Muitas pessoas me chamaram de mentiroso. Ah, tu é mentiroso, não é verdade, ele tava com a Raquel. Só que o Edson Vander disse, né? O Edson Vander me contou. O Edson Vander, irmão da Marlene Cavalcante. Os dois já faleceram, tá? Infelizmente. Edson Vander partiu ano passado, em 2024. E uma grande perda na música romântica. O rei do brega. Era conhecido como o rei do brega. Gente boa, gente fina. Então ele me contou muitas histórias. Inclusive vou colocar a entrevista pra você. Logo após apresentar-se. Olha aí, o Paulo Sérgio e o apresentador Bolinha. Paulo Sérgio e o apresentador Bolinha. Tá aí, ó. Paulo Sérgio. O cara se vestia bem, meu irmão. Eu fico observando, sabe? Eu presto muita atenção nas roupas que ele usava. Eu presto muita atenção. No programa do Bolinha, ele saiu do auditório para pegar seu carro, estacionado próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Várias fãs o cercaram. Queriam beijos, autógrafos, carinhos e fotografias. Uma delas, agressivamente, começou a comentar fatos relacionados à vida íntima do cantor e sua mulher. Mano, artista é complicado. Sempre tem uma confusão. Sempre tem, sempre. Para evitar encrencas, sempre tem confusão. Essas coisas acontecem, porque as fãs ficam com ciúme e as fãs confundem, querem chegar perto do artista. Tem umas que são apaixonadas e com o Paulo Sérgio aconteceu isso, né? Infelizmente, essa situação aí. Os amigos trataram de afastar Paulo dela, enquanto a moça garantia que ainda tinha muito a dizer. Já nervoso, Paulo Sérgio deu a partida em seu carro, mas quando manobrou o veículo, foi atingido por uma pedrada no para-brisa. Fora de si, ele desceu do carro e partiu em perseguição à moça. Esta se refugiou no interior de um edifício, para onde o zelador não permitiu que Paulo a seguisse. Furioso, Paulo avaliou os danos causados a seu veículo e aguardou vários minutos, esperando que a garota saísse do edifício. Seus acompanhantes procuraram acalmá-lo. Mano, o cara ficou estressado, né? Olha o carro dele. Não, isso aí Isso faz uma alusão ao carro que ele tinha. Não sei se é exatamente esse aí, eu acho que não. Não é esse, mas é um parecido. Ele ainda teria que cumprir 3 apresentações. Se liga no que essa máquina... Mano, complicado mesmo. É uma situação difícil que ele passou. Paulo Sérgio, grande artista, grande nome. Ele tinha que cumprir os shows. Ele tinha 3 apresentações, 3 ou 4. Eu falei 3 aí, né?
Pois é, ele tinha algumas apresentações para cumprir. Da sequência aqui. Isso do edifício. Seus acompanhantes procuraram acalmá-lo. Ele ainda teria que cumprir 3 apresentações. 3 apresentações. É isso, vamos lá. Finalmente, o convenceram a esquecer o incidente e sair dali. Paulo tentou fazer um lanche, mas não conseguiu comer direito. Tinha muita dor de cabeça e nenhum apetite. A primeira apresentação foi no Grajaú. Quando terminou de cantar, Paulo chamou seu secretário, pedindo que ele encontrasse uma farmácia e providenciasse comprimidos para a dor de cabeça, que estava cada vez mais violenta. Ingeriu 2 comprimidos de uma vez só e partiu para Itapecerica da Serra. Eu estive em São Paulo 2 vezes. Você tem alguém de São Paulo aí, pessoal? Tem alguém de São Paulo aí? Mas lá só conseguiu cantar 4 músicas. A sua cabeça latejava dolorosa e, implacavelmente, a sua visão começava a ficar turva. Ele cambaleou até o camarim. Logo depois, os amigos encontraram, alternando-se entre gemidos e gritos de dor, e tendo tremores por todo o corpo. Foi levado até o carro e transportado para o hospital Piratininga. Fernando, tu é de São Paulo, é? Tu lembra dessa época aí, desse dia, do falecimento dele? Tu lembras? Como é que foi? Tu pode relatar pra gente como é que foi nesse dia aí? Como é que foi a comoção, o velório, o sepultamento dele? O sepultamento aconteceu, parece que pegaram o corpo, né? Pegaram o corpo do Paulo Sérgio, fizeram o traslado e levaram para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ele morreu em São Paulo, mas levaram o corpo dele para o Rio de Janeiro. Relata pra gente aí, Fernando. Eu leio aqui. Relata pra gente, você que conviveu com o Paulo Sérgio. Não sei se você conviveu, na verdade você era vizinho dele, né? Tá bom? O Fernando Alves era vizinho do Paulo Sérgio. Conviveu com ele, eu acredito, né? Pô, um ídolo, né? Você tava ali perto dele. De lá, o enviaram para o Hospital São Paulo. Quando chegou ao mesmo, já estava em coma. O diagnóstico foi rápido e assustador. Paulo Sérgio tivera um derrame cerebral. Após as primeiras providências clínicas, Paulo Sérgio foi internado na Paulo Sérgio teve unidade de Esse vídeo eu gravei tem 5 anos, eu acho. Tem 5 anos esse vídeo aí. terapia intensiva. Teve início, assim, uma desesperada batalha pela sua sobrevivência. Tá vendo como ele sempre se vestia bem? Olha o cordão de ouro dele. Amigos e parentes foram alertados. Apesar de preocupados, familiares, como fãs e equipe médica, estavam confiantes até aquele momento. Afinal, ele era um homem forte, sadio e com apenas 36 anos. Com esse perfil, todos acreditavam que não havia motivo para que duvidasse de sua recuperação. Verdade. Todo mundo estava esperançoso. O Edson Wanda me contou isso. Na época, todo mundo achava que ele ia sair dessa. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Eu sempre digo, foi a vontade de Cristo, né? Ele cumpriu a estadia dele aqui na Terra e Deus chamou. E quando é a hora, mano, tu tem que ir. No entanto, mesmo com a equipe médica fazendo tudo o que foi possível, o esforço de nada adiantou. Na manhã de segunda-feira, 28 de julho, os corredores do hospital já estavam repletos de pessoas que queriam ver e saber alguma notícia sobre o estado de Paulo Sérgio. O otimismo já cedia lugar a um certo desespero. Naquele momento, ninguém tinha autorização para entrar na UTI, onde ele se encontrava. As reações de Paulo Sérgio continuavam desfavoráveis. O Dr. Pimenta, chefe da equipe que incansavelmente tentava reabilitar o cantor, após exames minuciosos, que revelou aos familiares de Paulo que as suas possibilidades de sobrevivência já eram mínimas, quase nulas. Mesmo assim, a luta prosseguia. Não sei se hoje ele sobreviveria, né? Porque, assim, tem muitos artistas falecendo de AVCs, derrames, tem muitos. Inclusive, um amigo meu, ano passado ele faleceu, o Tony Brasil, ele teve um AVC gravíssimo. Ele ficou internado quase 2 meses na UTI. Então, o Tony, ele lutou muito pela vida. O Tony Brasil lutou muito pela vida. É um cantor, compositor, multi-instrumentista, grande artista paraense, criado no bairro da Cremação e é um dos grandes nomes, é uma lenda. Ele ficou internado quase 2 meses. Ele teve um AVC gravíssimo. Ele tinha 57 anos na época. E antes dele faleceu o cantor Magno. O cantor Magno faleceu em janeiro do ano passado. Não, foi em março. Foi em março. O Magno faleceu em março do ano passado também, internado há quase 2 meses no hospital em Fortaleza. Ele não resistiu e veio a falecer. E recentemente a gente perdeu o Tarcísio Andrade, grande amigo. Perdeu o Rodrigo, cantor Rodrigo Otarola. É isso, muitas perdas. DJ, deixa eu ver.
Jordan Show, boa noite, Daneri. Leia aqui o comentário do Jordan. Jordan Show, boa noite, Daneri. Jordan Show, karaokê, Queimadas, Paraíba. Sou seu fã, meu amigo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Jordan. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Bora dar sequência em homenagem a Paulo Sérgio. Muita gente pergunta, cadê a mulher que jogou a pedra no carro do Paulo Sérgio? Por isso que eu vim trazer essa live aí para tirar as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá. No hospital, a vigília permanecia contínua. Mais uma noite, e o estado de Paulo Sérgio, ao invés de melhorar, se agravou. Às 14h30 de terça-feira, 29 de julho de 1980, já não havia a menor possibilidade de melhora. O cantor Paulo Sérgio estava praticamente sem vida. Apenas os aparelhos mantinham sua respiração e seus batimentos cardíacos. Às 20h30, foi anunciado o fim de uma longa e dolorosa agonia. Apesar de todo o esforço feito para salvá-lo, Paulo Sérgio estava morto. Já pensou, cara? Já pensou? Fala, Jordan Show. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Já pensou, cara novo, né? Cara novo. Pegou, mano. E assim terminou a carreira do cantor Paulo Sérgio. É, mano. Esta é a última canção. É, mano. Agora eu vou colocar a entrevista com o cantor Edson Vander, contando um pouquinho cemitério de São Francisco Xavier, o famoso Caju. Vou colocar aqui pra vocês assistirem. Não sei se você já assistiu. É um dos vídeos que tem mais visualizações aqui no canal, é esse aí. O Edson Vander, esse artista, tá aí eu, né? Eu tava de férias nessa época. Eu acho que foi em janeiro de 2022. Tá aqui o Edson Vander, infelizmente partiu ano passado, faleceu. Grande Edinho, gente boa, gente fina. Vamos lá, vou colocar aqui pra você. Estou lá do meu grande amigo Edson Vander. Pra quem não sabe, o Paulo Sérgio, ele foi cunhado do Edson Vander. Então a gente veio fazer uma visita ao túmulo dele, não é isso, Vander? Com certeza, matar a saudade do meu cunhado, Paulo Sérgio. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Daniel, a gente tá aqui perto do túmulo desse grande artista. Esta é a última canção que eu faço pra você. A gente tá aí, ó. Vem dia de finado. Tá aí o túmulo do Paulo Sérgio, pessoal. O túmulo dele é aí. Não sei se você já foi lá. O túmulo do Paulo Sérgio fica aí, tá? É um dos mais visitados, olha só. Tem muitas flores. Muitas flores. A família Macedo, né? Tá toda sepultada aí. O irmão dele. Tá aí, ó. Ó, Mauro Sérgio. É Mauro Sérgio, eu acho o nome do irmão dele. Aí, ó. Dia 2 de novembro, né? Nós viemos pra cá, a gente traz violão, a gente traz teclado, a gente traz som. É uma festa aqui. É o túmulo mais visitado do Caju, todo dia de finado. Todos os anos eu venho aqui visitar o Paulo Sérgio, porque era meu cunhado. E sou muito fã dele, tenho todos os discos dele. Um cara tão novo, né? Faleceu de repente. 36 anos, né? 36 anos. E a gente tá aqui fazendo a visita, tá aqui o túmulo dele. Pessoal, eu fui lá mesmo. Isso não é montagem, não. Eu fui lá. Tem muita gente que pensa que eu não fui, mas eu fui. Eu fui lá, sim. Fui lá no túmulo dele. Eu sou fã, cara. Faz parte da minha memória afetiva, esses artistas. Eu fui lá. Eu fui lá mesmo. Eu e o Edson Vander. Ele com o óculos do Ciclope. Infelizmente o Edson Vander faleceu ano passado. Grande amigo, grande artista. Tá aqui, ó. Túmulo da família Macedo. Tá aqui enterrado o pai dele, a mãe dele. E, cara, um artista excepcional. Canções maravilhosas que todos vocês gostam. Eu também sou um grande fã dele. Vou colocar uma canção dele que eu gosto muito, tá? Não sei se você conhece. Se você é fã, você conhece sim. Vou colocar aqui. Se você é fã, realmente, do Paulo Sérgio, você conhece essa música aqui, ó. Escuta. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Essa música aí, ele fez para o Rodrigo. Ele fez para o filho dele, o Rodrigo. Ele fez essa música para o filho dele, o Rodrigo. Cara, essa música faz parte da minha memória afetiva. O papai cantava desde criança essa música. Ele colocava, né, no toca-disco, essa música aí. Ele colocava essa canção. Essa música faz parte da minha memória afetiva. Você trouxe Tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Aí, essa parte aqui é a mais forte. Essa parte aqui. Meu filho, Deus Que lhe proteja. e onde quer que esteja eu rezo por você. Ô, música pai d'égua, música linda. Musicão, um musicão, 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 musicão. Bora dar sequência à visita ao túmulo do Paulo Sérgio. Não sei se você já tinha visto
entrevista aí com o Edson Vander, mas eu tô colocando aqui pra você, tá? E Vander, como é que foi a convivência com ele? A gente, naquela época, todo mundo estava fazendo muito sucesso e a gente se encontrava mais em show, né? Porta de gravadora. Mas ele era um cara muito legal, meu amigo. E tem um vídeo rolando pela internet dizendo que ele tinha falecido de uma pedrada, Vander. Que história é essa Não, já? isso não é verdade, né? Na época ele estava no programa do Bolinha, né? E a gente tinha uma fã chamada Marlene. Tá aí, ó. O Edson Vander falando. Foi ele que disse, tá? O nome da fã era Marlene. Ele que tá dizendo, tá? Ele que disse que o nome da fã era Marlene. Nome da fã que causou todo o rebuliço e, consequentemente, o derrame que ceifou a vida do Paulo Sérgio. E foi com a patroa dela apresentar o Paulo Sérgio e eles não se entenderam, discutiram muito, né? O que foi? Ele queria alguma coisa com ela, eu acho, né? Ah, tá. Aí ela não gostou. Ele não aceitava, não. Aí ela não gostou, aí ele saiu. Pois é, dizendo Edson Vander, na época que o Paulo Sérgio estava interessado, né? Tava interessado na mulher. É isso. O Edinho, gente boa, Edinho. Gente fina, gente fina, gente fina. Gente fina, o Edinho. Que uma grande perda na música brega, no romantismo. O cara era brega de verdade. Não era papo furado. O cara era bregueiro mesmo, raiz. Já para o show, já saiu muito preocupado, já por cima da calçada. E foi fazer o show estressado. Aconteceu. O Paulo Sérgio foi casado com a sua irmã, né, Vander? Não, ele conheceu a Marlene logo no começo da carreira. Marlene Cavalcante, né? Marlene Cavalcante, né? Aí se apaixonou por ela, aí teve um romance e daí... Desse romance surgiu... A Jaqueline Macedo. Ele teve um romance com a Marlene, tá? O Vander contando aí, tá? Jaqueline Macedo, né? Que é cantora também, né? Embora não quer mais cantar, mas também é cantora. Pois é, pessoal, a gente tá aqui, ó, no túmulo desse grande artista, Paulo Sérgio de Macedo. A gente... Tá aí, pessoal. Um pouquinho da nossa homenagem a Paulo Sérgio, tá bom? Qual é a canção que te marca desse artista? Então, segundo Edson Vander, na época, é a Marlene o nome da pessoa. Aí o pessoal comenta aí, não sei o que, não é... Teve boletim de ocorrência, eu não vi o boletim de ocorrência, eu não vi. Disseram que teve até boletim de ocorrência, dizendo que teve a pedrada. Aí ele ficou estressado, teve a pedrada, que teve boletim de ocorrência, eu não vi. Não vi o boletim de ocorrência. E aí eu trouxe a versão do Edson Vander, tá? Eu trouxe a versão dele, do Edinho. Gente boa. Então é isso, pessoal. O final... trágico, triste, de um dos maiores cantores românticos de todos os tempos. Mais uma aqui, ó. Quando você falou que me amava, Toma, tio. eu nem de longe acreditava que poderia ser feliz. Um dos maiores cantores que eu sou fã de todos os tempos. Paulo Sérgio de Macedo. Grande voz, grande capixaba, grande artista. Até o próximo vídeo.